Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma manhã de estudos. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos fazer uns convites muito especiais, né? Hoje nós teremos a nossa irmã Jane com o estudo. Peraí. Nós estamos aqui, tá assim. Tá não. Tá aqui, desculpem. Oração, tá? É do livro Pensamento e Vida, né? Nós estamos quase acabando, né, de estudar esse livro. Estamos, então, na lição que fala sobre oração. Na próxima terça-feira, estudaremos juntos. Eu trarei estudo sobre obsessão, tá? Queremos lembrar dos nossos estudos aqui na nossa casa. Às terças-feiras, nós temos uma reunião pública às 19 horas. Nós temos também o estudo sistematizado da doutrina espírita, às 19, tá? Então, às 7 horas e às 7h30 da noite, a reunião pública. Às quintas-feiras, nós temos, às 19 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, e às 20 horas, nós temos estudo sobre mediunidade. Temos aos sábados essa reunião aqui, reunião pública, às 10h30. Hoje a gente não tem, não, porque o quinto sábado nós temos reunião de trabalhadores. Então, mas aos sábados temos às 10h30 outro grupo de estudo do ESD. E nós temos a evangelização infantil, tá? Nós queremos convidar todos para virem à nossa casa amanhã. Às 14 horas, nós teremos um evento do 10º seu, né? Então, nós vamos estudar, né, junto todo esse grupo do seu, de Belford Roxo, também o livro Pensamento e Vida. E aí nós teremos aqui na nossa casa amanhã, às 14 horas, Não, 14 não. Desculpa, 16 horas. Obrigada. Às 16 horas, o Júlio Furtado, com o tema Espelho da Vida, tá? Então, não faltem. Também, ainda dando prosseguimento ao mês espírita de Belford Roxo, teremos dia 14/9 o Rafael Siqueira, aqui vai ser às 17 horas, na Seara Espírita Francisco de Assis, ali em Areia Branca. Aí o tema vai ser pensamento e vontade. E depois nós teremos no Júlio Forém, pensamento e oração, no dia 22/9, com a Deusa Nogueira. Deusa esteve recentemente aqui na nossa casa, não sei se vocês lembram, foi muito bom, né? Então, agendando aí, né? Amanhã, às 16, dia 14 às 17 no Seara, e dia 22 no Júlio Forém, às 16 horas, tá bom? Então, vamos ler a nossa página. Ótimo. É do livro Fonte Viva, a lição 151. Ouçamos. E logo os chamou. Marcos, capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem os problemas difíceis. Ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. À frente do adversário que espera entendimento e tolerância. Ao pé do enfermo
que aguarda assistência e carinho. A face do ignorante, que reclama socorro e ensinamento. Junto à criança, que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vamos unir os nossos melhores sentimentos e elevarmos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ti, Jesus, porque aqui estamos, nessa manhã linda, nessa casa maravilhosa, sentindo essas vibrações de paz, de harmonia, essas vibrações cariciosas que nos envolvem neste momento, para mais uma manhã de estudo do Teu Evangelho de amor. Agradecemos, querido Mestre, por tudo. Que possamos, Senhor, termos os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas mentes abertas para as reflexões que a nossa irmã Jane trará essa manhã. Que ela seja envolvida e inspirada por seus mentores, pelos mentores desta tua casa, no cumprimento dessa tarefa. Abençoa, querido Mestre, também cada irmão nosso que não pôde chegar até agora, todos eles, todos aqueles que estão em seus lares, nossos irmãos que nos assistem pela internet, cada um, Senhor, de nossos irmãos em humanidade. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, possa alcançar a todos. E assim, querido Mestre, que seja em teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos iniciar a nossa reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, passando a palavra para a nossa irmã Jane, para o estudo dessa manhã. Bom dia a todos. Então, nosso tema de hoje, assim, posso ser só, mesma coisa que eu já falei dos anteriores, desde que a gente começou a estudar esse livro, né, Pensamento e Vida, e eu fiquei observando uma coisa, é tão urgente esse tema, que em vários pontos, em vários grupos, em vários momentos, tem sido inspirado, né, o estudo desse livro, dessa obra, que Emmanuel dita para Chico Xavier, mas não é propriamente de Emmanuel, né? É uma cartilha que tem no plano espiritual, com a proposta de trazer para nós, antes de reencarnarmos, os temas que nós certamente vamos precisar atravessar a experiência física. Então, cada capítulo desse, a gente precisa pensar assim: por que esse tema me foi ensinado, me foi falado antes de eu vir ao plano físico? Porque é uma necessidade que todos nós que estamos, mais uma vez, na experiência material, precisamos atentar para ele. E esse de hoje, que já é o capítulo 26, está quase acabando, ó, são 30 capítulos, chegamos ao 26, vai falar de oração. Então, a espiritualidade que planeja, que acompanha as nossas experiências no plano material, viram, né, que precisaríamos muito compreender sobre a oração. E as polêmicas também são muitas.
Tanto que no capítulo do Evangelho que vai tratar dela, tem um desdobramento muito interessante, muito importante, e depois ainda vem com a coletânea de preces. E tão importante que, além de estar no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua versão completa, existe um outro livrinho que contém só esse capítulo, que fala das preces e da coletânea de preces espíritas. Então, está no corpo do Evangelho, e é tão importante, tão urgente, que é retirado dele, tem um livreto, né? Um livrinho menor, só falando dessa parte da oração. Então, é para nós atentarmos mesmo para a importância e para a preocupação que os irmãos espirituais tiveram e têm com a nossa jornada no plano físico. Então, avançando aí, eu coloquei só uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 659, mas com a intenção de citar toda essa parte do Livro dos Espíritos que fala da lei de adoração. Lá no final, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais, um capítulo fala da lei de adoração. Aí desse capítulo, que tem várias questões para nós refletirmos, eu tirei apenas essa. Qual o caráter geral da prece? Então, né, qual a característica, qual o caráter geral, de forma geral? Né, o que é a prece, para que ela serve, como é que ela funciona? De forma geral, porque depois as outras questões vão esmiuçando. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. O livro é Pensamento e Vida. Em diversos temas e grupos do Espiritismo, nós somos convidados a pensar, né, a refletir sobre o pensamento. Então, é pensar em Deus, é aproximar-se dele. Pensou, aproximou, é pôr-se em comunicação com ele. Pensou, aproximou, começa uma comunicação, né? Estreita-se um laço de fala, de conversa com Deus. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Qual que a gente exercita mais ali, hein? Acho interessante a Rose, geralmente, quando ela faz as preces, ela fala, como eternos pedintes que somos. A Rose costuma falar essa frase, né? Eternos pedintes que somos. A questão é que, no nosso plano, o que a gente usa muito mais é o do pedir, né? O do louvar, né? Ele a gente vai ter também nesse capítulo do Evangelho que estava falando, o Pai Nosso, né, todo esmiuçado, verso por verso, analisado. E a gente vai observar muito bem esses 3 pontos que Jesus coloca quando ele nos ensina a orar através do Pai Nosso. Então, é através da prece, né, que a gente louva, pede e agradece. O agradecer, então, né? Eu acho que ultimamente as pessoas têm até alertado mais para a questão da gratidão, para a questão do agradecer, porque as benesses, as bênçãos, os cuidados são inúmeros, são incontáveis, na verdade. A gente até seleciona alguns, mas os cuidados de Deus para conosco e os motivos de gratidão são inúmeros. Não dá nem para nós colocarmos para contar. E também do Evangelho segundo o Espiritismo, eu separei só para citar mesmo esse capítulo, para que cada um depois volte lá, que é o 27, que fala justamente sobre a prece. A prece é uma invocação, né? Algo íntimo, né? Um chamamento íntimo, mediante a qual o homem entra pelo pensamento, olha lá que está no Livro dos Espíritos, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Mortos segundo a carne, né? As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, independente dos caminhos que nós vamos escolher
para entrarmos em comunicação com algo maior, com um ser maior, com algo da nossa crença, independente do caminho que nós vamos usar, o ponto-chave é Deus, que nada acontece sem a sua vontade, sem a sua permissão. E nesse capítulo vai falar das preces intercessórias, eles costumam falar muito assim, né? A Enira outro dia citou, sabe que eu estou vindo para o centro, fala, ora lá por mim. Nós podemos, né? E até devemos, somos até aconselhados a orarmos uns pelos outros. Mas se aquele que está pedindo para o outro orar por ele, fala, ora lá por mim. Se o gesto for assim, ora você, faz você algo que eu poderia diretamente fazer, ou que eu até deveria diretamente fazer, é diferente. Não que não possamos orar por aquele que nos pede. Podemos, até devemos, é até um dever de fraternidade orarmos pelos irmãos, independente deles pedirem ou não. Agora, se eu apenas terceirizo esse pedido e não me envolvo hora nenhuma com esse pedido, então a força ali diminui muito, né? Assim, se esvai com muita rapidez. E também nós estávamos na segunda-feira, na reunião de segunda-feira, conversando a respeito dos nomes que são colocados nos caderninhos ali de pedidos de prece. Aí, como tem surgido esse tema nos nossos estudos, na segunda-feira, na reunião de avaliação da mediunidade, nós colocamos esse assunto em pauta. E aí nós reforçamos o que temos aprendido. Na hora que a gente traz um nome para colocar no caderninho, não é simplesmente maquinalmente escrever um nome. Na hora que a gente pensa, puxa, vou colocar o nome de fulano lá no caderninho. Já pensei, já liguei, já estou desejando, já estou me conectando com aqueles que podem ajudar aquela pessoa pela qual eu quero pedir intercessão, aquela pessoa pela qual eu quero pedir auxílio através da prece, das orações, das vibrações. Esteja encarnado, né? Quando está encarnado, a gente até pede que coloque o nome e o endereço, ou o local onde a pessoa está, devia estar hospitalizada, a pessoa coloca o local onde a pessoa está, apenas por uma formalidade nossa, e também porque é tudo bastante no nosso plano, assim, bastante material. Então, se a gente dá as indicações para os espíritos que trabalham de onde está, porque para nós aqui existem endereços, né? A espiritualidade é um pouco diferente, mas para nós, tudo é para nós irmos afunilando, direcionando mais esse pedido ali. Quando é desencarnado, basta colocar o nome, porque não sabemos o endereço exato que os desencarnados estão nesse momento, né? Então, pedir por aqueles que nos pedem, pedir por aqueles que nos pedem e que não dão tanta importância, e também pedir por aqueles que não nos pedem, mas que nós sabemos que necessariamente, né, que precisam também dessa vibração, dessas preces, dessas orações. Então, também só precisa colocar uma vez. Se é desencarnar, não precisa ficar repetindo o nome ali. Pensou nele, anotou uma vez, é o suficiente, porque a gente já entra também em comunicação, já entra com os pedidos. Lembram lá de Nosso Lar? Quando André Luiz, né, quando chegam lá as preces, e, gente, deve ser bem triste isso, né? Uma precezinha. Quando ele se liga, todos já haviam esquecido, não tinha ninguém naquele momento ligado a ele. Uma pessoa, chegou aqui uma precezinha para você. E veio justamente de onde ele jamais esperaria, né? Da esposa de um paciente, que ela levava para o André Luiz atender. Ele atendia lá depois, no final do expediente. E ele não atendia de boa vontade, não, tá? Ele até atendia porque a secretária, né? Olha como é que nos ajudam a ajudar, né? Mas ainda assim, ela foi grata, foi reconhecida e ela pedia por ele. Então, isso tudo movimenta, né? Movimenta uma energia. Então, esses dois é somente para vocês, em casa, num outro momento, voltarem esse capítulo e ler um pouco mais, tem muitos detalhes. Eu decidi passar toda a mensagem, porque eu achei que ela, além de muita lógica, é poética. Toda a mensagem do capítulo 26, eu preferi não ir para muitas outras obras e ficar nela, porque eu achei ela tão, tão bonita. Olha como é que no livro Pensamento e Vida é definida a prece. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza.
Então, lembra que desde a primeira lição está falando sobre o pensamento ser o espelho da alma, falando sobre nós, através do nosso pensamento, nós espelharmos o que nós desejamos para nós e para a nossa vida. Então, nesse capítulo, vem falando dessa oração como esse divino movimento, nessa direção, né? Numa direção superior. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então, está falando da oração ali que é dita, que é pronunciada verbalmente, que é importante também. Tem espíritos desencarnados que precisam da nossa articulação, precisam da nossa voz para poder, né? Eles acreditam que estão ainda ouvindo bem materialmente. E é bom também quando a gente verbaliza a prece, que outras pessoas acompanham, ouvem e acompanham mentalmente, mas também é só aquelas preces silenciosas, aqueles pedidos que às vezes nós não temos assim coragem de revelar a ninguém, a não ser aos superiores, a não ser a Deus, aquele nosso pensamento secreto, aquele nosso desejo secreto, que, claro, Deus já sabe, mas é importante que a gente se movimente nessa direção, na direção divina, para também pedir. Então, aquelas coisas mais secretas, que nós não confessamos aqui a quem quer que seja, mas que mentalmente, no silêncio, às vezes da dor, nós conseguimos esse momento dessa evocação, desse pedido às potências celestiais de auxílio. Então, ou de uma forma ou de outra, a gente está falando desse movimento aí do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior. Aqui são tudo falas que estão no livro. Aí ele convida para nós pensarmos numa imagem assim, ó. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Até ali o Luiz estava bastante preocupado com o sol espelhando ali no muro branco. Estava difícil, porque o sol hoje está intenso, né? O dia está bastante claro, e até daqui ainda, quando vem para cá, por conta de uns reflexos que está tendo ali. Então, a luminosidade do sol de agora, estava ali fora ele me mostrando isso, estava chegando a incomodar, né? Uma luz chegava a incomodar. Essa luminosidade batendo ali naquele muro refletia muita luz para cá. Aí ele quer que a gente imagine a prece com essa figura, né? Espelha a luz do sol aqui nesse espelho, mas direciona ela lá para o abismo. Ai, gente, às vezes a gente está lá no fundo do abismo mesmo. Às vezes a dor é grande. Às vezes a ansiedade também está, às vezes as dificuldades estão imensas. Então, espelhar, olha a oração, o pedido, espelhou aqui e direcionou para o abismo essa luz. É como ele pede para a gente imaginar ali a oração. Ó. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Então, olha o poder, olha o movimento da prece, o movimento da oração. A gente vai estar espelhando ali do mais alto e direcionando para o mais fundo do abismo. Gente, como a ignorância cava abismos. Como a ignorância, assim, vemos algumas atitudes assim que são atrozes e a gente sabe que o que está movendo aquilo ali é a ignorância. A ignorância do bem que abre campo para que o mal ainda aconteça. E ali também aparece a palavra que eu gosto sempre de usar, que é o ainda, que ainda se estendem no mundo. Então, ignorância, sofrimento, miséria, ódio, ainda se estendem no nosso mundo. Mas não vai ser para sempre. É por enquanto. É ainda. É o momento, é o processo. Aí eu fiquei procurando uma imagem assim da internet que desse essa ideia. O mais próximo que eu achei, se fosse a Rosa, acharia melhor. Que a Rosa, vou até pedir umas aulinhas para ela, ela encontra cada imagem, cada coisa de inteligência artificial, também que ela estava me falando, e eu não entendi nada, claro. Mas eu fui ainda na minha pesquisa básica ali, eu encontrei, né, uma luz entrando assim no abismo, olha. Essa é a função da prece.
Agora, a gente sabendo disso, porque agora nós sabemos, ninguém mandou vocês virem para cá hoje, ninguém mandou você sintonizar, ninguém mandou assim, né? Alguém orientou assim. Ninguém mandou sintonizar lá no Facebook da nossa casa. Agora a gente já sabe como é a imagem da prece, o que é a prece, né? O poder que ela tem, a possibilidade que ela traz. Graduada, quer dizer, tem gradações, né? Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos. Nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Às vezes nós duvidamos disso, mas nada se faz na terra sem esse impulso maior. Nada, do mais ínfimo até a questão angelical. Nada acontece sem esse intercâmbio, sem essa evocação, sem essa invocação, sem esse movimento de espelhar essa divindade para o abismo. E nada acontece fora desse movimento. Porque às vezes a gente fica pensando, e ali eu até botei uma questão da oração do justo, a gente fica pensando que o outro tem mais força do que a gente. Não, faz uma prece aí que... Acho que foi a Antônia que já falou que, não, mãe, ou foi a Antônia ou foi Rose. Rose que sempre fala. Estou lembrando de todo mundo hoje, né? Que sempre fala que o filho, quando está em alguma dificuldade, mãe, ora aí por mim. Mãe, faz uma prece aí por mim. A gente sabe que a oração da mãe pode muito, né? Como é que Emmanuel fala? Que arrebenta as portas do céu. Então, às vezes a gente acha mesmo que tem pessoas que têm, né? Se não for aquela ideia se não for aquela equivocada de ter privilégio com a divindade, é diferente, tá, gente? Mas são algumas pessoas que a gente confia tanto. A gente sempre fala da Dona Laurinha, né? Nossa, uma prece assim, quando a Dona Laurinha proferia que as preces, o envolvimento, a gente percebia, né? Porque é toda a energia, todo o amor que é colocado naquele pedido, naquele movimento de oração. Então, a gente também percebe isso. Então, tem gradações. Mas desde o mais simples desejo, algo que eu simplesmente quero, às vezes nem sei que eu quero. Mas se eu quero, se eu desejo, eu já estou fazendo uma conexão. Por isso é que é aquele cuidado com o pensamento, é cuidado com o que você pensa, né? O que você pensa pode virar uma ação, uma atitude. Então, cuidado, seleciona os pensamentos. Né? Evita aqueles que você sabe que não vão te levar a boa coisa, porque no fundo a gente sabe. Né? Busca aqueles que vão te amparar, aqueles pensamentos que vão te fortalecer, que vão te auxiliar. Então, tudo isso é movimento de prece, que tem uma gradação, mas que todas as criaturas estão dentro desse movimento. Aí que ele começa a dar exemplos de preces, de orações. Ele fala, no corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. É o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Então, no movimento natural do planeta, o movimento das marés, o movimento dos astros, isso é a prece do planeta. Nesse movimento natural que o planeta faz, né, para os dias, para as noites, para as estações, esse movimento natural é a prece natural do planeta. Por quê? Porque é, sim, uma invocação ao alto e com resultados imediatos que mantém todo o equilíbrio do universo. Então, essa é a oração. Olha, o planeta ora. O planeta está em constante oração, até para que a gente tenha essas possibilidades que temos aqui, senão seria bem mais difícil. Então, o planeta está em oração. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. Então, isso é o fenômeno mesmo, né? Nós tivemos uma época aqui, uma plantinha que ficava por ali, a gente foi observando que ela foi entortando para aquele lado ali. E qualquer um que a gente olhe uma plantinha, a gente vai ver que ela vai se direcionar para onde? Para a luz. É uma oração. Naquele momento, para fazer o movimento de fotossíntese, né, para garantir a respiração dela e nossa, garantir a alimentação dela e a nossa respiração, esse movimento na busca da luz é a oração da planta, é a oração da natureza. Então, é um movimento de oração. E no animal, aí, Maria, botei um gatinho, olha.
E no animal é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Quem convive com o animal percebe isso. Esse movimento é uma oração também que o animal faz. Na semana passada, foi muito interessante, o meu cachorrinho, meio-dia, todo ajeitando o almoço, e está ele arranhando a porta, ele está chorando na direção da porta. Aí eu falei, o que foi, Silva? Meu cachorro se chama Silva. Falei, o que foi, Silva? Não é hora de você descer, não está chegando ninguém. Eu olhei assim, não estava chegando ninguém, e está ele ali. Falei, ele deve estar precisando de alguma coisa. Apaguei tudo e desci com ele. Quando eu desci, imediatamente ele foi procurar o quê? Mato. Comendo vários matos. Falei, não está bem. Falei, nossa, e como é inteligente. Aí comeu um pouquinho, porque não tinha muito mato por perto, comeu um pouquinho e já começou a puxar, veio para casa. Falei, tá bom, subi. Aí, quando eu subi, o que ele fez? Pôs tudo aquilo para fora. Pôs tudo aqui para fora, pronto, ficou bom. Se enrolou todo e foi dormir. Falei, olha o que é inteligência. Olha o que é inteligência. Ele não era fome, eu já tinha dado antitóxico para ele, que eu já tinha notado que ele não estava muito bem, eu já tinha dado uma medicação e tudo, mas ele foi procurar na natureza. Como é que ele sabe disso, gente? Quem ensinou para ele que... Não é todo mato, não, tá? Tem alguns matinhos específicos. Aí, então, ele sabia, pela inteligência, pelo instinto ali, né? O instinto, que é o instinto inteligente, né? Evoluindo aí no animal, que ia fazer bem para ele, ia ser medicação para ele. E aqui no livro parece que isso é oração. Então, o planeta ora, a planta ora, o animal ora. Isso no seu movimento natural. A gente vai observar que é tudo movimento natural. Movimento natural dos astros, movimento natural das plantas, o movimento natural do animal. Então, por que no homem nem sempre é tão natural assim? Por que no homem, às vezes, a gente está falando, na humanidade, né? A gente está falando uma coisa aqui, mas aqui, ó, não está ligado no que a gente está falando e não está passando desse espacinho aqui. Não está alçando voos. Se na natureza acontece de forma totalmente natural. No homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, essa concentração natural, esse desejo, essa vontade de realizar algo, é também a oração. Né? No ser humano, assim, é um nome comum. Mesmo aqueles que se dizem, né, que não têm religião, porque a gente não está falando nesse momento de religião, a gente está falando de uma força que é natural, que é comum a todos, e está ao alcance de todos, também das mais variadas formas, é a oração. Não estamos condicionando a nada, porque ali vem falando que é do homem comum, concentração natural, né? Pensou, porque não falei oração, né? Pensou em Deus, desejou algo a mais, algo melhor, desejou vencer uma dificuldade, entrou em oração. Esse é um movimento que é natural. Toda edificação, né? Toda edificação requer esse movimento de conexão com o mais alto. E ali agora eu vou falar um pouquinho das profissões. O professor planeando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à afeição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente no mundo. Então, aqui não é uma cópia um pouco mais apagadinha do plano espiritual? Então, ali fala, né, o professor, né, aquele agente da educação, está planejando, está pensando ali na sua turma, nos seus alunos, está planejando algo, está em oração, porque está entrando em comunicação. Porque aquele aluno, aquela turma, aqueles jovens, aqueles adultos que estão sob a supervisão do professor, também tem ali os seus mentores, seus protetores, seus planejamentos reencarnatórios. E aquele professor planejando, pensando, ele entrou em oração para que as inspirações venham e atendam aqueles que estão ali naquele processo. O médico
de uma outra maneira. Até tem falas, não lembro agora de quem, de qual espírito, que fala: ah, se todos os médicos orassem antes dos atendimentos, antes das cirurgias. Bom, já que se alguns não oram, a gente pode orar, né? Quando eu vou ao médico, eu peço logo: ah, Senhor, que esse médico perceba as inspirações que vão acontecer na medicação. Não entro no hospital, aí eu já mentalmente falo: ah, que os trabalhadores desse hospital possam atender os doentes, que o lenitivo chegue a cada um, né, que os cuidados médicos sejam os melhores. A gente que já sabe desse processo, a gente também já pode comprometer-se com essa melhoria. E às vezes é naquela sua oração que o médico vai pegar a inspiração para seguir ali na medicação que ele tem que dar. Os engenheiros, né? Podia estar pensando: ai, meu Deus do céu, porque lá na base da educação a coisa está complicada, a gente viu, né? Aí, puxa, a base da educação, os anos iniciais, está complicado, estão complicados. Como é que está a faculdade de engenharia? Essas pontes caindo aí, essas construções duvidosas. A gente, vamos orar, né? Vamos orar, vamos trabalhar, vamos pensar naquele pequenininho que está começando ali na sua base da educação, até o pessoal lá da academia, até os profissionais. Então, é todo um circuito do qual nós participamos, muitas vezes sem saber. A gente, às vezes, nem sabe que está entrando num circuito que é fundamental, que é grandioso. E só depois, quando nós, no plano espiritual, estivermos de frente com a nossa realidade aqui, que a gente vai até saber: não é nesse dia eu ajudei tal coisa? Mas nesse dia, é aquela fala de Jesus, né? Quando fala que esteve doente, foram visitá-lo, esteve preso e recebeu essa visita, e a pessoa fala: como Jesus? Eu nunca lhe atendi diretamente. Não é diretamente, porque Deus ajuda os homens através dos homens. Jesus não precisa do nosso auxílio direto, mas nós precisamos do auxílio dele para nos auxiliarmos. Então, é toda uma engrenagem da qual nós fazemos parte, e às vezes nós nem percebemos isso. Então, todo esse material, né, os administradores, todas as profissões, em todas as profissões, né, levantamos, vamos, naquele dia, cuidar da nossa família dentro do nosso lar, vamos cuidar da higienização de nossa casa, das roupas, do equilíbrio dentro da família, para que aqueles que saem para trabalhar fora da casa tenham equilíbrio, tenham suporte para trabalhar direito. Olha quanta coisa a gente precisa amadurecer, porque às vezes a gente fala assim: eu não trabalho não. É porque às vezes a pessoa não tem uma profissão fora de casa, fala: não, fulano não trabalha. Nossa, como trabalha? Não só o trabalho material, mas aquele trabalho material que está garantindo, muitas vezes, o equilíbrio dos que saem para buscar os recursos financeiros. E é toda uma engrenagem que, só com a evolução, que a gente vai percebendo cada vez mais que é uma engrenagem da qual nós fazemos parte. E tudo isso estamos em processo de oração. Porque fala ali, a afeição de imagens abstratas que, antes de se revelarem substancialmente no mundo. Então, antes de concretizar aqui, já concretizou lá. É o que ligarmos aqui na Terra, né? Ligamos lá no céu. A gente liga na Terra, liga no céu. Então, lá está concretizado, as ideias vêm, as inspirações vêm, para que a gente formalize isso aqui materialmente. Toda e qualquer administração, ela é divina. Porque todo e qualquer movimento e evolução é divino, é da vontade de Deus. Acontece que às vezes a gente põe a mão, né, a mão da imperfeição, a gente atrasa alguns movimentos, mas já vimos que parar nós não temos condição, não. A gente até atrapalha um pouquinho, mas parar não. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, orar, né, é se identificar-se com essa fonte maior do poder. E ninguém está impedido de orar. Tem aquela página da série de Emmanuel que ele fala, né, que o verme ali, né, movimentando-se embaixo da terra, está em oração. Porque enquanto ali o verme, ou as minhoquinhas, por exemplo, estão ali se movimentando, estão fazendo com que aquela terra se oxigene. Os vermes que trabalham na decomposição dos corpos materiais estão em oração, estão a serviço do Pai. Porque imagina, um corpo falece e não tem ali
um processo de deteriorização, não tem um processo de transformação daquele material em pura energia. Não teria como avançar. Seria uma questão bastante séria. Imagina se não tivesse esse processo que para nós é bem ruinzinho assim, né? Mas é fundamental. Esse processo aí da renovação de energia é um processo de oração, porque está concorrendo, está fazendo parte da grande engrenagem divina de aperfeiçoamento de todas as espécies, de todos os planetas, de todos os planos. Então, é fazer, né, essa identificação com a fonte maior. Isso é orar. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Olha todo o processo que tem ali, né? Ela vai impulsionar essa vontade, essas energias ali, coloca o coração, né, como um símbolo, liberta essa vontade nossa, esse nosso desejo, essa liberdade vai criar as formas, forma pensamento, né? Vai tornar-se plástico, vai tornar-se inclusive palpável, um desejo do coração. Começou ali num pensamento, uma vontade, movimentou e vai tornar aquilo ali realidade. É o que fala ali. Por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, filhos que se fazem bons. Nós, no processo de fazermos de maneira mais acertada. Nós, no processo de nos conectarmos mais com essas forças superiores e agirmos segundo a vontade dessa força, segundo a vontade divina. Então, tem todo um movimento. Pensou, pediu. Até a gente sempre cita aquela oração refratária, né, acho que é Sexo e Destino, o livro Sexo e Destino de André Luiz, que a menina faz uma oração pedindo ajuda à mãe por uma dificuldade que está tendo na família. A mãe já desencarnada, o pai casou-se segundo as núpcias, o filhinho desencarna afogado, e a filha mais velha pede que a mãe ajude a madrasta, que está num processo de adoecimento muito grave. Só que essa filha que pede intercessão pela saúde da madrasta não sabe que é justamente a mãe quem está fazendo um processo de obsessão, de vingança contra a madrasta, que ela considera que foi negligente e que permitiu que o filhinho dela, né, viesse a desencarnar afogado. Isso foi de fato, ela foi negligente. Então, a filhinha pede à mãe ajuda, sem saber que a mãe é que está provocando todo aquele processo de adoecimento da madrasta. É uma oração que não dá para aquele momento ser levada para a mãe dela, que não tem condição, mas não fica sem resposta. Porque a partir daquela oração se desenvolve todo um processo de resposta da espiritualidade, ajuda várias pessoas até que aquele processo ali se desfaça e a família passe a caminhar melhor. Até essa criança que desencarnou, depois vai reencarnar filho dessa madrasta, que foi negligente naquela encarnação em que ele era enteado dela. Então, quer dizer, é toda uma engrenagem com vistas à evolução e que a prece faz com que funcione essa engrenagem. É que as respostas, às vezes, não vêm de forma imediata e não vêm da maneira como nós desejaríamos que viesse. E quando Deus nos diz não? Quando Deus nos diz não, quando a resposta à nossa oração, à nossa prece é diferente da que nós gostaríamos de receber naquele momento ali, é como um pai consciencioso que vê que aquele pedido do filho é descabido, que aquele pedido, se você atender para aquela criança fazer o que está pedindo naquele momento, vai ser ruim lá na frente. Então, o resignar-se à resposta divina também é parte desse processo de compreensão da oração. Aí, nesse capítulo do Evangelho, vai estar esmiuçando tudo isso. E ali eu coloquei aquela parte que está em Tiago, capítulo 5, 16, que fala: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é esse justo?
é aquele filho que se fez bom. Então, a oração do justo, né? A oração daquele que se faz bom, que luta, né? No livro dos Espíritos eu falo do esforço, né? O esforço por melhorarmos, o esforço por fazermos o bem é o que está pesando bastante para a gente hoje. Então, a oração do justo é daquele que se fez bom, é daquele que está se esforçando para agir melhor, para auxiliar mais, para atrapalhar menos. Às vezes a gente tem que ajudar muito, mas se atrapalhar menos já é um bom caminho, já é um bom começo. Se a gente, pelo menos, não ficar alimentando a revolta, não ficar alimentando pensamentos e atitudes que só vão interferir negativamente naquele processo que a gente gostaria. E isso ali é também fruto da ignorância. Então, ele vem falando ali, né, da oração feita pelo justo. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Aí ali eu coloquei uma imagem, que é uma imagem do filme Nosso Lar, que vai mostrar o Ministério da Oração, né? São vários ministérios, acho que são 12 ministérios com... Não, são... Não, perdi a conta agora. Sei que dá 72 ministros, são 12 ministros em cada ministério lá de Nosso Lar. E tem o Ministério da Oração, que assim que André Luiz é socorrido, assim que ele, através da oração, consegue perceber o socorro e é levado a tratamento no plano espiritual, ele escuta, ele percebe a hora do Ângelus, né? Ele percebe uma vibração diferente, uma música diferente, um ambiente diferente, e ele quer saber, né? Pede a Lísia, pergunta a Lísia o que está acontecendo. Lísia falar aquele momento, né? Que aqui a gente fala das 18 horas, para uma referência para nós aqui, a hora do Ângelus, é aquele momento em que todos os ministérios de Nosso Lar param para orar junto com o Ministério da Oração. E André Luiz, que mal tomou aquela sopinha reconfortante, mal aprendeu a colocar aquela aguinha da paz na boca, já pede para ir. Aí eu já posso ir? O Lísias até acha, não, você está meio fraco. Mas se quiser, né, ele dá o braço e ele leva André Luiz. E o que André Luiz pressente ali, o que ele percebe naquele envolvimento da oração, daquele momento, daquele grupo, quando ele volta para a enfermaria, ele já não é mais a mesma pessoa. Ele já foi retirado ali dos sofrimentos que ele vinha, assim, os primeiros socorros, ele voluntariamente já quer aproximar-se daquelas vibrações que ele sente, e quando ele já volta outra pessoa. Ele já volta renovado. E a gente vai observar que o primeiro livro, né, Nosso Lar, na série André Luiz, é muito mais relato dele mesmo. Os livros seguintes, ele já não se posiciona tanto em relação a si mesmo, mas já vai apresentando os diversos trabalhos e grupos que ele passa a conhecer no plano espiritual. Então, a nossa transformação também começa assim. Muitas vezes a gente, na oração, só consegue pedir para a gente mesmo, né? A gente já está tão... que só enxerga e só quer para a gente. Daqui a um pouco, quando a gente já está um pouquinho mais forte, a gente já começa a envolver os nossos mais próximos. Quando a gente já está um pouco mais forte, a gente já estende esse envolvimento, até que a gente esteja fazendo de verdade uma oração pelo universo, né? E a oração, que não é simplesmente fala, né? Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Olha, é o mais alto, é o melhor, é o mais eficaz sistema, né, que nos liga, que da nossa esfera à esfera celestial. É a oração que nós temos. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Então, nesse intercâmbio aí entre a terra e o céu,
nesse pedido, pela nossa prece, nós entramos nesse circuito. Nós começamos a mover essas energias também na direção do alto e já na recepção das respostas dessas mesmas energias. Mesmas não, as energias já renovadas, na verdade. Mas a gente precisa entrar nesse circuito. É uma engrenagem, é um processo, é um movimento que não dispensa o nosso concurso. Então, eu até posso pedir para que o outro ore por mim, mas que eu ore também. Que até quero, as pessoas que estão no grupo de Humildade e Caridade, todas as quartas-feiras, às 14 horas, nós colocamos lá uma música, áudios com reflexões, né? Nesse momento a gente está refletindo no livro Vigiar e Orar, do irmão José, e é aquele momento em que a gente faz irradiação para os enfermos. Existe uma lista também, mas essa lista, os nomes só são colocados dentro de um grupo restrito, né, dos médios que, naquele momento ali, vibram mais pessoalmente por aqueles nomes que estão ali. Mas mesmo no grupo da humildade, que a gente não põe os nomes, né, para não expor, a gente não põe os nomes, mas ali, ouvindo, quem puder, toda quarta-feira às 14 horas, são 25 a 30 minutos, no grupo é menos, máximo 20 minutos, porque no outro grupo demora um pouquinho mais. Rapidinho, né? Parou, se você puder, ouve, concentra, coloca a tua energia ali também, coloca a tua vontade também, que amplia as vibrações daquele pequeno grupo de preces e de orações. Então, nós podemos fazer muita coisa, já que nós estamos integrados aqui nessa casa, nesse trabalho, todos nós podemos auxiliar naquela hora ali. Então, toda quarta-feira, 14 horas, a gente tem feito esse movimento, esse intercâmbio ali entre a terra e o céu. Então, todos que desejarem podem entrar nesse circuito de intercâmbio junto conosco nesse dia, nessa hora. Então, é porque isso tudo vai reforçando. E aqueles que estão mais próximos a nós também vão entrando no mesmo circuito. Até que a gente vire o quê? A família universal. Porque nossa trajetória, nosso caminho é nessa direção, nesse sentido da família universal. Então, uma recomendaçãozinha ali para a gente encerrar. Não permita que a oração seja o último recurso nos momentos de dificuldade. Faça dela a primeira opção. Então, logo no início, né, quando eu perguntei o que a gente faz mais na oração, a gente pede mais, né? A gente pede mais do que louva, pede mais do que agradece, muitas vezes. Então, ali a recomendação final é para que... Ali essa mensagem, peguei na internet, não é do livro, não. Mas que a gente não deixe para orar somente nos momentos de maior dificuldade, até porque às vezes a gente está tão conturbado, está com tanta dificuldade, que aquela hora a gente não consegue mais organizar os pensamentos para que aquelas energias possam nos revigorar. Então, começa o dia com uma prece, abre seus olhos e já agradece porque abriu seus olhos. Passa o restante do dia fazendo o seu trabalho retamente, cumprindo as suas obrigações retamente, porque isso é um movimento de oração. Faça o que você tem que fazer materialmente, mas com vistas à espiritualidade. É até Paulo que fala, né, orar sempre. E aí tem aquela questão, mas como é que eu vou orar sempre? E como é que eu vou fazer as coisas do dia a dia se eu ficar orando sempre? Faça as coisas do dia a dia virarem uma oração. Faça a sua tarefa virar uma oração. Coloca o coração, coloca a vontade, coloque-se em comunicação com o alto e tudo o que fizermos será uma oração, será um movimento de intercâmbio entre nós e os poderes celestes. Então, uma coisa importante, não virar ritual, não virar palavras vazias, não fica preocupado com as palavras bonitas. Coloca o coração, coloca o sentimento, né? Expande. Esse pedido vai colocar essas forças, essa vontade, esse desejo em ação. Nossa, a oração do justo pode muito. E nós podemos nos fazer bons. Então, que Jesus nos abençoe, que essas reflexões nos sejam de verdade muito úteis. Então, nós agradecemos a nossa irmã Jane por essas reflexões, esses lembretes, né, tão importantes
lembrarmos, né, da importância da oração. Então, vamos passar a segunda parte do nosso trabalho de hoje. Antes, vamos fazer a nossa prece, né? Mas então, quem desejar tomar o passe após a prece, aguarda um pouquinho. Quem não quiser, né? Quem não precisar tomar o passe, só ficar, esteja à vontade, né? E já agradecemos a presença de todos. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelas reflexões dessa manhã. Agradecemos, querido Mestre Jesus, por essa doutrina que tanto nos reforça, essa fé, essa confiança em Deus, nosso Pai, que nos lembra dessa importância de nos estarmos fazendo a nossa parte, buscando trabalhar pela harmonia do nosso planeta, auxiliar para que possamos tornarmos um planeta mais fraterno, mais feliz para todos. Queremos, querido Mestre, te pedir para nos auxiliar nessa nossa vontade de trabalharmos pelo bem de todos, de nos unirmos, de estarmos cada vez mais cumprindo esses ensinamentos que tu trouxestes para nós. Abençoa-nos a todos e que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares envolvidos em tua proteção e assim que seja, Senhor, em teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar a primeira parte das reuniões dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus.